liturgia deste quarto domingo do tempo comum nos conduz ao coração da mensagem de Jesus, isto é, o Evangelho das Bem-aventuranças segundo Mateus, o qual evidencia as condições indispensáveis para a verdadeira felicidade: o desapego das coisas materiais, a busca pela justiça, a prática da misericórdia, a promoção da paz e a plena confiança em Deus. Nessa liturgia dominical, uma ênfase particular é dada às virtudes da humildade e da pobreza. Na primeira leitura, o profeta Sofonias se dirige aos humildes da terra, exortando-os: buscai o Senhor, humildes da terra. No texto hebraico, o termo usado para se referir aos humildes é o adjetivo oanav, o qual pode ser traduzido para o português como pobre, aflito, humilhado ou manso. É interessante observar que o que distingue o pobre ou humilde não é a falta de, mas a busca de. Sofonias se dirige aos humildes ou pobres como aqueles que, em primeiro lugar, exercem os preceitos do Senhor, buscam a justiça e a humildade. Os pobres são exaltados pelo profeta por serem obedientes e temerem a Deus. Por isso, se tornam a esperança para o futuro do povo eleito. Deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. O profeta Sofonias é contextualizado historicamente na época da reforma religiosa realizada pelo rei Josias, isto é, entre os séculos VII e VI a.C. Devido à infidelidade das autoridades do povo, à prática do sincretismo e às alianças com os impérios vizinhos, Israel distanciou seu coração de Deus. Deixou de observar os preceitos e as leis recebidas através de Moisés. Como consequência, a terra e o povo foram dizimados. De fato, os líderes religiosos e civis do pequeno reino de Judá não agiram segundo a lealdade e a justiça para com Deus e para com o povo. Por isso, o profeta faz apelo insistente à conversão, ou seja, à busca do Senhor. O profeta sabe que seu convite pode ser acolhido pelos pobres da terra, pois as iniquidades, as mentiras, os enganos não provêm dos pobres e dos humildes. Já que as autoridades do povo se desviaram do caminho do Senhor e deixaram os pobres abandonados na terra, no momento oportuno o Senhor mesmo cuidará do resto de Israel. Aos que restaram do exílio, o Senhor lhes apacentará, lhes dará repouso e paz. O pobre ou humilde é aquele que coloca toda a sua confiança e segurança no Senhor. Ele não tem ninguém mais a quem recorrer a não ser o Senhor. Neste sentido, o Salmo 145, proposto para este domingo, exaltando a fidelidade de Deus, nos convida a tomar consciência. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Pois Deus é fiel, faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos e liberta os cativos. Israel foi exilado por sua infidelidade, mas pela fidelidade de Deus, aqueles que ficaram na terra não serão desamparados, porque o Senhor dá vista aos cegos, faz erguer o caído, ama o justo, protege o estrangeiro e ampara os órfãos e as viúvas. A terra desolada conhecerá um rei verdadeiro, pois o Senhor reinará para sempre. A glória de Israel não está no poder dos sábios de sabedoria humana, nem nos poderosos e nobres, mas na fidelidade do povo, na fidelidade dos pobres e humildes, para que, como diz Paulo na segunda leitura, quem se glorie, glorie-se no Senhor.
Por fim, o Evangelho culmina com a proclamação: Felizes os pobres, sintetizando as 8 bem-aventuranças. Assim como o profeta Sofonias e o Salmo 145, ao proclamar felizes os pobres, Jesus não está justificando a miséria de milhares de empobrecidos, a opressão, a escravidão, o descarte ou a situação daqueles que vivem nas periferias existenciais de nossas sociedades. Os pobres são felizes porque Deus escolheu se encarnar na pobreza. Deus, mesmo sendo de condição divina, fez-se igual à humanidade em tudo, para ser Emmanuel, conosco Deus. Conosco o Verbo encarnado é Deus e se faz um de nós. Não para justificar a pobreza. Deus se faz um de nós, não para justificar a pobreza, mas para gerar na humanidade uma esperança ativa, como desejo de mudança. É feliz aquele que é pobre, isto é, livre do domínio da cobiça, do desejo desenfreado de dominar, de possuir, de fazer conchavos para manter ou defender benefícios pessoais, porque sua alegria, a alegria do pobre, não se baseia no efêmero, mas no eterno, para que quem se glorie, glorie-se no Senhor. Bom domingo a todos.